vocês estejam bem. Nesses últimos dias eu tenho lidado com 2 a 3 situações de pessoas que eu tenho contato frequente. Estão passando por situações muito difíceis, tem sido um desafio confiar em Deus, aceitar a vontade dele. Nesses casos que eu tenho lidado, não cabe necessariamente a pessoa, não é algo que vem apenas dela, mas já está naquele nível aonde ela não alcança mais. Todos eles não alcançam. Somente Deus para mexer naquela área que é o impossível. Assim como eu e você que está aí pode ter alguma coisa que está acontecendo, alguma área da nossa vida onde já fugiu do nosso controle, onde não cabe mais a nós, mas somente Deus para ir lá e fazer a vontade dele, ir lá e mudar aquilo, enfim. Inclusive, nessa semana, eu postei uma frase no Facebook, escrevi assim, que aceitar a vontade de Deus sempre vai ser um desafio, especialmente quando for algo que vai contra aquilo que a gente gostaria. Ou seja, aceitar a vontade de Deus pode ser um desafio sim, mas não um desafio tão difícil quando é algo que nos agrada, é algo que a gente queria. E aceitar aquilo que Ele permitiu que a gente vivesse, aceitar aquele momento, aceitar aquela situação, é muito fácil, é muito cômodo. Nem pode ser chamado de desafio, não é? É o que a gente queria. Porém, é um desafio muito grande quando a vontade dele é completamente diferente da nossa. Quando os caminhos que ele quer que a gente vá são completamente diferentes daquele caminho que eu queria ir. Esses 3 casos têm sido um desafio para essas pessoas confiar. Tem sido um desafio para essas pessoas aceitarem a vontade de Deus, aceitar aquilo que Ele está permitindo que elas vivam. Lá em 2 Samuel 22, no versículo 31, diz assim: Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Sabe o que é muito, muito, muito animador e o que sempre tem que nos consolar, o que tem que estar enraizado dentro do nosso coração? Deus, Ele não muda, jamais. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus fiel, misericordioso, cheio de compaixão, é maravilhoso. É um Deus que não muda, sabe? Que não é inconstante. Ele é isso, sempre foi, vai continuar sendo e vai ser para sempre. Ou seja, nos momentos mais difíceis, nos momentos que a gente passa, que a gente não entende o porquê, naqueles momentos mais complicados, naqueles momentos que a gente é confrontado com as nossas vontades, sabe? A gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar que naquele momento, Deus, não é que Ele decidiu, eu vou ser mais chato com ela do que com fulano. Eu vou permitir isso para ela e não vou permitir isso pro fulano porque eu gosto mais dele e eu gosto mais dela. Ou porque eu vou praticar da minha justiça com um e com o outro não. Não tem, entende? Deus, Ele é justo e Ele é para sempre, Ele é com todo mundo. Ou seja, independente do que a gente passa, independente do que aconteça com a gente, Deus, Ele permanece o mesmo. Não é porque eu estou passando por um momento difícil que então Deus se esqueceu ou que Deus deixou de ser justo comigo. Não, Ele continua sendo exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente escolhe, ao invés de questioná-lo, a gente escolhe descansar nele. Porque aí a gente sabe que nele a gente está seguro, a gente sabe que Ele, melhor do que qualquer outra pessoa, sabe o que é melhor pra gente, que aquilo que Ele permite que a gente viva é sempre muito melhor do que aquilo que a gente queria, do que aquilo que a gente deseja. Sempre vai ser assim. É difícil, sabe? É muito difícil. As situações dessas pessoas são completamente diferentes umas das outras, porém todas elas se encaixam nesse grupo de pessoas onde o que elas fazem, a parte delas, elas estão fazendo, só que chega a um ponto onde não cabe mais a elas, sabe? E quando nós passamos por isso, quando nós chegamos nesse ponto, o
que nos resta realmente e o que nós temos que nos apegar completamente é a nossa confiança em Deus. É nos apegar completamente nisso, realmente confiarmos nele. Sem dúvidas, sem dúvida alguma. A partir do momento que a gente realmente confia nele, a partir do momento que a gente realmente sabe que o que ele tem para nós é muito melhor, a partir do momento que a gente confia realmente no amor dele por nós, aí sim nós nos sentimos seguros. Aí sim nós conseguimos forças para continuar. Eu sei que aí do outro lado podem ter diversas outras pessoas que também se encaixam exatamente nisso. Que por mais que estejam fazendo aquilo que cabe a vocês, aquilo que a gente esteja fazendo algo que cabe a nós, chega um momento, chega uma hora que a gente fala: Deus, eu não posso aqui. Deus, eu não posso. O Senhor tá vendo? Eu não posso, eu não consigo. Eu sou limitado, eu sou pequeno. Eu não consigo mexer aqui, eu não consigo resolver isso. E isso mostra o quanto nós somos pequenos e o quanto nós precisamos dele, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos do cuidado dele. Como diz aqui em Samuel, ele é como um escudo para aqueles que procuram nele proteção. Nós temos que procurar nele proteção. E a partir do momento que a gente procura proteção nele, ele é como o nosso escudo. O escudo é aquilo que fica na frente, aquilo que nos protege. Deus, ele não nos protege de uma coisa e de outras não. Ele não cuida de nós de umas coisas e de outras não. Não, ele cuida de nós por completo. Ele cuida de nós completamente. Ou seja, independente do que você e eu passe, ele tem o poder e ele pode nos proteger. Nos proteger, seja lá do que for. Seja de algo físico, nos proteger de flechas emocionais contra a nossa vida, nos proteger de seja lá o que for que a gente passe, seja lá o que for, Deus ele nos protege, ele cuida de nós, ele é nosso escudo. Ao invés da gente ficar questionando a ele do porquê das coisas, ao invés da gente sentir uma enorme dificuldade em confiar nele, da gente sentir uma enorme dificuldade em aceitar aquilo que ele permitiu que a gente vivesse, daquilo que ele está permitindo que a gente passe, vamos buscar proteção nele, vamos buscar abrigo nele, porque por mais difícil que seja, mais difícil ainda é passar por essa vida sem ele, é passar por essa vida longe dele. Poxa vida, nessa vida a gente vive em meio a aflições. Não é? Jesus mesmo disse: nesse mundo vocês terão aflições. Ele nos deixou avisados. Porém ele fala assim: mas eu vos deixo o meu Consolador. Ou seja, vocês não precisam estar sozinhos. Vocês não precisam ficar sozinhos. Eu vos deixo o Consolador, é o Espírito Santo. Há momentos em nossa vida, há situações, e vai ser sempre assim, enquanto estivermos nessa terra, nós vamos viver em meio a aflições. Às vezes pode não ser algo comigo, às vezes a minha vida parte bem, eu posso estar enfrentando uma outra coisinha ali que tá difícil, mas eu vou. Mas só que aí tem alguém que eu amo muito que tá passando por um momento de aflição terrível, que tá passando por muitas dificuldades, e aí de repente chega uma hora em que aquilo vai cessar. E aí de repente vai acontecer algo comigo. E aí de repente vai acontecer algo com outras pessoas próximas a mim, como sempre é. A gente nunca vai viver no mundo onde todo mundo está 100%, onde a vida de todo mundo está 100% boa e onde tudo vai mil maravilha. Infelizmente não, isso é só quando subirmos, isso é só quando estivermos com o Pai. Não vai ter choro, onde não vai ter pranto, onde não vai ter dor. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar por luta. Enquanto a gente estiver por aqui, eu e você estamos sujeitos às mais diversas aflições. Mas só que a gente tem que lembrar que Deus ele continua o mesmo. Que ele continua sendo bom, independente do que a gente passa. Isso tem que estar gravado no nosso coração. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo ele é bom. Não varia, entende? Ele não é inconstante, ele é o mesmo. E eu também não entendo algumas coisas que acontecem na minha vida. Eu também não entendo algumas coisas que acontecem na vida de pessoas próximas a mim. E como hoje eu conheço tanta gente e
E sei de tantas coisas que acontecem na vida de muitas pessoas que vêm conversar com a gente, que pede oração, que pede ajuda. E a gente vê, são os mais variados tipos de problemas, são os mais variados tipos de aflições, são os mais variados tipos de desafios. Mas o que nos resta é confiar. O que nos resta é acreditar que Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para todos nós e vai ser sempre assim. Ele é soberano, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso escudo, só que nós temos que procurar isso nele. Nos momentos difíceis que você encarar, que você enfrentar, que você busque nele o socorro, o abrigo, que você não busque ir por caminhos longe dele. Não escolhe esse caminho, porque por mais justo que pareça naquele momento, não é. Mais que pareça que é o certo naquele momento, não é. O caminho certo vai ser sempre ao lado dele, vai ser sempre com ele. Porque por mais dolorido que seja lá o que a gente passe, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você e vai ser sempre assim. Ele é perfeito, Ele é perfeito. Independente do que a gente passe aqui, independente do que a gente enfrente, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é soberana. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!